Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de dois santos que, por incrível que pareça, eles eram irmãos de sangue. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Cirilo, natural de Tessalônica, recebeu uma excelente formação em Constantinopla. Juntamente com seu irmão Metódio, dirigiu-se para a Morávia, a fim de pregar a fé católica. Ambos compuseram os textos litúrgicos em língua eslava, escrito em letras que depois se chamaram cirílicas. Chamados a Roma, ali morreu Cirilo, a 14 de fevereiro de 869. Metódio foi então ordenado bispo e partiu para a Panônia, onde exerceu intensa atividade evangelizadora. Muito sofreu por causa de pessoas invejosas, mas sempre contou com o apoio dos pontífices romanos. Morreu no dia 6 de abril de 885 em Velehrad, República Tcheca. O Papa João Paulo II o proclamou os patronos da Europa junto com São Bento. Peçamos então a São Cirilo e São Metódio que intercedam por nós, para que nós sejamos fiéis à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir a narração do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, de 31 a 37. Jesus que curou um surdo. E vejam que Jesus usa essa palavra éfeta, que quer dizer abre-te. Essa palavra éfeta, ela foi levada para o rito do batismo, ali onde tem os ritos complementares. O sacerdote faz um sinal da cruz nos ouvidos e faz o sinal da cruz na boca e diz éfeta, que quer dizer abre-te, dizendo que quando o ouvido se abrir, eles estejam prontos, ali o que está sendo batizado, ele esteja com o ouvido aberto para ouvir Deus que nos fala, e a boca que ela esteja pronta para falar, para louvar, bendizer, glorificar o Deus nosso Salvador. Mas nós estamos diante de um homem surdo. E aqui, meus irmãos, surge uma pergunta que muitas pessoas costumam fazer. Como é que uma pessoa pode nascer surda se Deus é bom? Como é que pode existir tanta maldade no mundo se Deus é bom? Porque os maus parecem prevalecer
diante das pessoas que são boas? Por que tanto sofrimento no mundo? Hoje, no livro do Gênesis, que está a primeira leitura, né? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 8º, aqui está, meus irmãos, a resposta para todas essas coisas que acontecem no mundo. Primeiramente, vamos relembrar que nesses dias, ali fala que quando Deus criou Adão, ele disse para Adão, ele mostrou toda a criação, falou para Adão que Adão tinha um domínio sobre todos os animais ali existentes. E Deus falou para Adão o seguinte: tá vendo, Adão, aquela árvore lá no centro? Então ali tem a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. A primeira coisa que nós precisamos entender é: Deus está mostrando para Adão que ele não nasceu para morrer. Nós nascemos para ter vida e vida em abundância, como o próprio Jesus nos ensinou. Está compreendendo? Nós não nascemos para morrer. Mas Deus deu a condição ao homem, e aqui entra a questão do livre-arbítrio. Deus deu a condição ao homem de ele escolher entre morrer e viver. E ali estava, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles iriam morrer. Ele iria morrer. Então, vocês estão entendendo? Aqui já está a primeira resposta para aqueles que dizem: mas por que nós morremos? Porque Deus deu a condição ao homem de escolher. Você quer morrer ou você quer viver? Estão entendendo? Ok. Adão entendeu muito bem, depois Deus criou Eva, ali levou Adão a um sono profundo, depois vocês procurem ali no capítulo 2 do livro do Gênesis, e da costela do homem, Deus criou a mulher. Deus criou Eva. Tanto que quando Deus criou Eva, Adão disse: agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eva também sabia, acabou sabendo que ela não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira leitura hoje, agora nós vamos entender o porquê do mal existente no mundo. Eu vou até ler para vocês, porque fica bom lermos, porque na medida que eu vou lendo, é o próprio Deus que vai falando para nós. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Aqui, a serpente, nós já sabemos que é o demônio, aquele que se opõe a Deus, aquele que é contra Deus. Então, ela era a mais astuta de todos os animais que Deus havia criado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Aqui começa, meus irmãos, a tentação, a sedução. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Vocês estão vendo que Eva
tem consciência? Ela sabe do que ela está falando? A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Olha, se Deus disse que nós iríamos morrer, então, meus irmãos, Deus não mente. A serpente está seduzindo Eva a compreender, a achar, entender que Deus estaria mentindo. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Deus disse que nós morreríamos. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a sedução, olha a mentira, porque o demônio é mentiroso. Se comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Como? Que a criatura vai ser Deus? Não tem como. Nós somos criados por Deus, Deus sempre existiu, e nós passamos a existir a partir do momento que Deus nos criou. E Deus é Deus porque Deus não foi criado, ele sempre existiu. A mulher, ela viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Seduzido, tá vendo? Pela serpente. Eva viu que o fruto era bom e ela acabou comendo. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim, à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Então veja só, meus irmãos, a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Então, meus irmãos, não vamos pensar que a desobediência é algo assim. É uma desobediência. Não, meus irmãos. Foi a partir da desobediência que o pecado entrou no mundo. Então, tudo que existia de ordem, de amor, de bondade, de relacionamento do homem para com Deus, lá no paraíso, agora entrou um caos, uma desordem completa. E aí, meus irmãos, está a raiz de todo o mal. Está compreendendo? O mal existente no mundo não é por culpa de Deus, é por culpa nossa. Chega de culpar Deus. Deus, ele nos deu a condição, o bonito, meus irmãos, dentro da criação, é que Deus deu a oportunidade de nós escolhermos. Seria muito fácil Deus nos criar como robôs. É como um computador que ele só faz aquilo que ele foi feito. Tudo aquilo que foi pedido, que foi colocado lá na essência do computador, ele só faz aquilo. Você não vai encontrar um computador pensando, dizendo: amanhã eu não vou pensar nada não. Amanhã, se vierem aqui teclar alguma coisa, eu não vou ficar pensando não. Eu vou ficar na minha. Não, ele está programado. O computador só faz o que está programado. Isso não acontece conosco. É por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos ensina,
o caminho certo, mas nos dando a oportunidade também de nós escolhermos o caminho errado. Foi isso que Eva acabou fazendo. Ela optou. Deus tinha dito: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. E ela comeu. Ela desobedeceu. E aí, o mal no mundo. O mundo está, sim, nesses problemas, essas grandes coisas existentes no mundo estão aí por causa da desobediência dos nossos pais. Deus, na sua infinita bondade, enviou-nos Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que nós pudéssemos, a partir da obediência a Ele, a desordem acabasse. Claro, essa desordem continua nesse mundo, mas na medida que nós vamos obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e aí, quando nós passarmos desta vida, nós vamos desfrutar da vida eterna, da vida no céu. Não esquecendo aquilo que eu sempre falo, a vida eterna pode ser com Deus, como a vida eterna pode ser sem Deus. Então, na medida que nós obedecemos a Jesus Cristo e somos fiéis a Ele, e nós o temos como nosso Deus e Salvador, a desordem que estava dentro de nós, ela vai se ordenando dentro de nós. E aí nós vamos lutar para ir contra tudo aquilo que vai contra o que Deus nos ensina. Quando eu vejo qualquer situação no mundo que é difícil de compreender, por exemplo, uma mãe, tá ali a mãe, tem o filho único, tá ali o pai, a família ali, uma família muito boa, uma família muito cristã, muito católica, e ainda que fosse uma família não muito boa, e de repente o homem, a mulher morre, a mãe morre, e deixa lá o pai e o filho. Nós olhamos assim, nós dizemos, mas como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Aí eu tenho a resposta. Isso tudo é proveniente da desobediência de Adão e Eva. Se Adão e Eva não desobedecessem, essas coisas não aconteceriam. Aquela mãe não iria morrer, aquele filho não ia ser órfão, aquele homem não se tornaria viúvo. Agora o homem vai ser provado, ele vai ter que cuidar daquela criança. Vocês estão entendendo? Em obediência a Deus, sem murmurar, sem falar mal de nada, sem falar mal de Deus. E aí aquele homem é provado. Vocês estão entendendo como muitas pessoas elas são provadas dessa forma? Diante de qualquer situação que acontece comigo ou ao meu redor, eu sempre volto ao Antigo Testamento e vejo Deus que falou para o homem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Eva também acabou sabendo disso. E depois se deixou levar pela serpente, desobedeceu e comeu. E aí o mal está aí. Deus, meus irmãos, será sempre bom. É por isso que Deus, só Ele pode, do mal, de uma situação ruim, Ele pode tirar um grande bem. Então, diante de tudo isso que aconteceu, Deus nos trouxe um grande bem, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Maria e veio para vencer o pecado, destruir o diabo,
destruir a morte e nos dar vida eterna. Vamos ser obedientes a Deus? Vamos ser fiéis a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu te pergunto agora, diante de qualquer situação ruim que acontece na tua vida, você tem culpado a Deus? Eu acho engraçado que ninguém culpa o diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.